Você sabia que existe um país onde, mesmo com passaporte brasileiro válido, dinheiro no bolso e disposição para conhecer, você simplesmente não pode entrar? E não é só um, são vários. E os motivos vão muito além do que você imagina. Enquanto a maioria dos brasileiros pode viajar para mais de 150 países sem grandes burocracias, existem lugares no planeta onde nossa bandeira verde e amarela não é bem-vinda. Alguns por questões políticas antigas, outros por guerras que nunca terminaram. E tem até país que cobra uma taxa só para você sentir felicidade obrigatória. Hoje você vai descobrir quais são esses países misteriosos, por que eles fecham as portas para os brasileiros e o que aconteceria se você tentasse cruzar essas fronteiras proibidas mesmo assim. Prepare-se para ver o mapa mundi de um jeito que você nunca viu antes, com várias fronteiras acesas em vermelho como sinais de alerta espalhados pelo globo. Antes de mergulhar nesses destinos proibidos, vamos entender o conceito. Quando falamos de países que brasileiros não podem entrar, não estamos falando apenas de lugares que exigem visto complicado ou taxa de entrada alta. Estamos falando de proibição real, de portas literalmente fechadas. Imagine um mapa mundi dividido em 3 cores. Verde representa os países onde você chega com seu passaporte, carimba na imigração e pronto, está dentro. Amarelo são aqueles onde você precisa de visto, mas consegue com algum esforço. E vermelho? Vermelho são os lugares onde, não importa o que você faça, a entrada de civis brasileiros é bloqueada, restrita ou praticamente impossível. Essas restrições se dividem em categorias bem específicas. Primeiro, temos os países sem relações diplomáticas formais com o Brasil. Isso significa que não existe embaixada, não existe consulado, não existe canal oficial de comunicação. Como você pediria um visto se não tem nem onde pedir? Depois vêm as áreas em conflito armado ou sob controle de governos não reconhecidos internacionalmente. Lugares onde a guerra ainda não acabou, onde o conceito de fronteira é nebuloso, onde até os mapas oficiais discordam sobre quem controla o quê. E, por fim, as restrições temporárias, aquelas que surgem por sanções internacionais, crises sanitárias ou tensões políticas momentâneas. Durante a pandemia, por exemplo, vários países fecharam completas suas fronteiras, incluindo para brasileiros. O passaporte brasileiro é poderoso. Não se engane. Em rankings globais de liberdade de viagem, ele costuma ficar entre os 20 e 30 melhores do mundo. Isso significa acesso livre ou com visto na chegada a mais de 150 destinos. Mas esse poder tem limites, e esses limites revelam muito sobre como funciona a geopolítica mundial. Pense assim. Seu passaporte é como uma chave mestra que abre quase todas as portas do planeta. Mas existem algumas fechaduras especiais, algumas portas trancadas a 7 chaves, onde essa chave simplesmente não encaixa. E é justamente aí que nossa história fica interessante. Vamos aos números que você precisa saber para entender essa realidade. Em 2025, o passaporte brasileiro garante entrada sem visto prévio em aproximadamente 90 países e acesso com visto na chegada em outros 60. Somando tudo, são cerca de 150 destinos acessíveis. Parece muito, né? Mas quando você olha o mapa mundi completo e percebe que existem 195 países reconhecidos pela ONU, percebe que ficam algumas dezenas de fora. No ranking global de poder de passaportes, o Brasil costuma ocupar posições entre o 17º e 25º lugar, dependendo do ano e da metodologia usada. Para comparar, passaportes europeus como o alemão ou o finlandês garantem acesso a mais de 190 países. Já o passaporte norte-americano, mesmo com todo o poder político dos Estados Unidos, abre portas para cerca de 185 destinos. Nem eles conseguem entrar em todos os lugares.
Agora, vamos diferenciar os tipos de restrição. Existe a restrição diplomática, quando dois países simplesmente não têm relações oficiais. Nesse caso, não é pessoal contra brasileiros. É que não existe canal formal de entrada para ninguém que não seja diplomata ou convidado oficial. Tem a proibição formal, mais rara e mais séria. Isso acontece quando um governo declara explicitamente que cidadãos de determinados países não são bem-vindos. Geralmente por questões ideológicas ou de segurança nacional, segundo a visão deles. E existe o acesso controlado, que é o caso mais comum. Não é que você não possa entrar de jeito nenhum, é que você precisa de autorização especial, acompanhamento constante, justificativa muito boa. E às vezes nem assim funciona. Vamos aos exemplos práticos. Coreia do Norte aceita turistas, inclusive brasileiros, mas só através de agências estatais aprovadas, com roteiros pré-definidos e guias que te acompanham 24 horas por dia. Você não está exatamente proibido, mas também não está livre. Durante a pandemia de Covid-19, especialmente entre 2020 e 2021, o Brasil chegou a ser barrado temporariamente de entrar em mais de 50 países por conta das variantes do vírus e dos números altos de contaminação. Foi uma proibição temporária, mas real. Em zonas de conflito ativo, como partes da Síria, do Iêmen ou do Afeganistão, não existe uma proibição específica contra brasileiros. Existe uma impossibilidade prática. Os aeroportos foram destruídos, as fronteiras estão militarizadas e os governos que controlam essas áreas não emitem vistos para turistas de país nenhum. Aqui vai uma curiosidade interessante. Dentro do Mercosul, brasileiros podem viajar apenas com a carteira de identidade para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Venezuela. São 9 países onde você nem precisa do passaporte. Isso mostra como acordos regionais podem facilitar a vida do viajante e como a falta desses acordos complica tudo quando falamos de países isolados. E tem mais. Territórios autoproclamados como a República Turca de Chipre do Norte, Transnistria ou Somalilândia simplesmente não aparecem nos rankings oficiais porque pouquíssimos países os reconhecem como nações independentes. Tecnicamente você pode até conseguir entrar em alguns deles, mas seu passaporte não será carimbado por um governo reconhecido internacionalmente, e isso pode gerar problemas diplomáticos sérios. Agora vamos viajar pelo mapa e ver onde exatamente essas portas fechadas se concentram. Se você pegar um planisfério e começar a marcar os pontos vermelhos, vai perceber um padrão claro. Oriente Médio, Ásia Central, Nordeste da África e alguns territórios isolados do Pacífico. Não é coincidência. Essas regiões concentram tanto conflitos históricos quanto políticas de isolamento deliberado. Comece pelo Oriente Médio. Síria, Iêmen, partes do Iraque. São lugares onde a guerra ainda queima. Em cidades como Damasco ou Sanaa, que já foram joias históricas cheias de turistas, hoje as ruas estão divididas entre facções militares. Os aeroportos que ainda funcionam operam sob controle militar restrito. Não é que os brasileiros sejam proibidos especificamente. É que praticamente nenhum civil estrangeiro consegue entrar porque não existe estrutura segura para receber visitantes. Suba um pouco mais no mapa e você chega no Afeganistão. Depois da retirada das forças ocidentais em 2021 e o retorno do Talibã ao poder, o país fechou-se ainda mais. O governo atual não mantém relações diplomáticas normais com a maioria das nações, incluindo o Brasil. Mesmo jornalistas e trabalhadores humanitários enfrentam processos complicadíssimos para conseguir autorização de entrada. Agora desloque seu olhar para a Península Coreana. A Coreia do Norte é provavelmente o exemplo mais famoso de país ultra-restrito. Mas aqui a restrição não é geográfica,
é ideológica. O governo norte-coreano permite turismo, mas dentro de regras absurdamente rígidas. Você entra por Pequim, atravessa a fronteira terrestre ou pega um dos raros voos para Pyongyang, e a partir daí, cada minuto do seu dia é monitorado. Desça um pouco e encontre o Butão, encravado no Himalaia entre China e Índia. Esse pequeno reino budista adota uma política chamada turismo de alto valor, baixo impacto. Para entrar, você precisa pagar uma taxa diária que em 2025 girava em torno de $200. Isso inclui hospedagem, alimentação e guia obrigatório, mas também limita drasticamente o número de visitantes. É menos uma proibição e mais uma barreira econômica e cultural. Na África, temos casos como a Eritreia, um dos países mais fechados e militarizados do continente. As relações diplomáticas com o mundo exterior são mínimas e conseguir um visto de turista é quase impossível. Somália, especialmente a região da Somalilândia, funciona de forma semi-autônoma e não tem reconhecimento internacional. Entrar lá é complicado legalmente. E tem os territórios curiosos. A ilha de Sentinel do Norte, tecnicamente parte da Índia, mas habitada por uma das últimas tribos isoladas do mundo, é completamente proibida. Qualquer tentativa de aproximação pode resultar em agressão dos nativos, que defendem ativamente seu isolamento. O governo indiano proíbe visitas para proteger tanto os visitantes quanto a tribo. Compare isso com o Brasil. Nosso território é gigante. Temos fronteiras com 10 países, ecossistemas que vão da Amazônia ao Pampa. E ainda assim, mantemos relações diplomáticas com praticamente todo o planeta. A geografia brasileira é aberta. A geografia desses países fechados muitas vezes é de contenção, seja por montanhas naturais, desertos hostis ou muros ideológicos. Mas atenção, essas barreiras que começaram na geografia e na natureza logo se transformaram em barreiras humanas. E é aí que a história se complica. Sociedade em economia. Para entender por que esses países mantêm suas fronteiras tão fechadas, precisamos olhar para a vida cotidiana lá dentro e entender como funcionam essas sociedades. Na Coreia do Norte, o isolamento é projeto de Estado. O governo controla tudo: a economia, a informação, os movimentos dos cidadãos. Turistas que conseguem entrar relatam uma experiência surreal. Cidades impecavelmente limpas, mas quase vazias. Monumentos gigantescos dedicados aos líderes, ausência total de internet livre. Você não pode fotografar militares, conversar livremente com locais sem seu guia presente ou sair do hotel sozinho. É como visitar um cenário controlado, onde cada elemento foi colocado ali para passar uma mensagem específica. O sistema de turismo estatal significa que cada dólar que você gasta vai direto para o governo. Sua hospedagem, hotel estatal, sua comida, restaurante estatal, suas lembrancinhas, loja estatal. Não existe economia informal, não existe Airbnb, não existe liberdade de escolha. E é justamente isso que mantém o controle. Se os estrangeiros entrassem livremente, trariam ideias, perguntas, comparações. O isolamento protege o sistema. No Butão, a lógica é diferente, mas o resultado parecido. O país adota o conceito de felicidade interna bruta em vez de PIB. Medem o bem-estar da população, não só a economia. Para preservar sua cultura budista, suas tradições e seu meio ambiente, o governo limita drasticamente o turismo. A taxa diária obrigatória garante que apenas quem realmente quer conhecer a cultura butanesa vai pagar para entrar. É uma forma de controle econômico e cultural ao mesmo tempo. Agora compare com o Brasil. Aqui, turistas de mais de 90 países entram sem visto algum. Podem alugar carro, pegar ônibus, hospedar-se onde quiserem, conversar com quem quiserem, postar nas redes sociais livremente. Nossa economia depende da abertura: turismo, comércio internacional, investimentos externos.
O Brasil aposta na integração. Esses países apostam no isolamento. Em zonas de conflito como o Iêmen, a restrição não é ideológica, é de sobrevivência. A guerra civil que começou em 2015 destruiu infraestrutura básica. Hospitais foram bombardeados, escolas fecharam, a economia entrou em colapso. Não existe turismo porque não existe segurança. As fronteiras fechadas protegem os visitantes de entrar num cenário de risco real. Já em lugares como a Eritreia, o controle de fronteiras faz parte de um regime autoritário que limita até os movimentos dos próprios cidadãos. O serviço militar obrigatório pode durar décadas. A imprensa é censurada e manter estrangeiros longe ajuda a evitar que informações sobre as condições internas vazem para o mundo. E tem a questão da internet. Na Coreia do Norte, o acesso é restrito a uma intranet nacional. Os cidadãos comuns não acessam o Google, o YouTube ou redes sociais globais. No Butão, a internet chegou apenas em 1999 e o país ainda mantém controle cultural sobre conteúdos. No Brasil, por contraste, mais de 70% da população está online, consumindo e produzindo conteúdo livremente. Essas diferenças todas levantam uma pergunta inevitável. Como esses lugares chegaram a esse ponto de isolamento? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo. Vamos montar a linha do tempo que explica como essas fronteiras se fecharam. Ano de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo sai da guerra dividido em blocos ideológicos. De um lado, capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Do outro, comunismo liderado pela União Soviética. Essa divisão vai criar isolamentos que duram até hoje. A Coreia, que era uma só, é dividida no paralelo 38. O norte fica sob influência soviética, o sul, americana. Em 1953, a Guerra da Coreia termina tecnicamente em armistício, não em paz. A Coreia do Norte se fecha ao mundo ocidental e constrói um dos regimes mais herméticos da história. Anos 1960-1970. Descolonização e novos conflitos. Na África e na Ásia, dezenas de países conquistam independência das potências europeias. Mas a descolonização deixa fronteiras mal desenhadas e tensões étnicas não resolvidas. A Eritreia, por exemplo, fica décadas lutando pela independência da Etiópia, conseguindo apenas em 1993. O isolamento diplomático que sofre hoje vem dessas décadas de conflito. No Oriente Médio, guerras entre Israel e países árabes criam zonas de tensão permanente. Anos 1980, isolamento ideológico se aprofunda. Enquanto o Brasil redemocratiza e abre sua economia nos anos 80, países como a Coreia do Norte fazem o caminho oposto. O culto à personalidade dos líderes Kim Il-sung e depois Kim Jong-il se intensifica. O país desenvolve programa nuclear e se torna pária internacional. Sanções econômicas são impostas e o isolamento passa de ideológico para econômico também. Anos 1990-2000. Novas guerras, novas barreiras. O colapso da União Soviética em 1991 cria novos estados e novos conflitos. No Cáucaso, na Ásia Central, surgem repúblicas que o mundo mal reconhece. A Transnistria se declara independente da Moldávia, mas quase ninguém aceita. Já no Oriente Médio, a invasão do Iraque em 2003 desestabiliza toda a região. Em 2011, a Primavera Árabe promete democracia, mas resulta em guerras civis na Síria e no Iêmen, conflitos que seguem até hoje, mantendo as fronteiras fechadas. Anos 2010, restrições sanitárias e novas tensões. Em 2014, o surto de Ebola na África Ocidental fecha temporariamente as fronteiras de países como Serra Leoa e Libéria. Em 2015, a guerra no Iêmen explode de vez e o país praticamente desaparece do mapa turístico. Em 2019, a Covid-19 muda tudo.
Até países tradicionalmente abertos fecham fronteiras. O Brasil, por ter um dos surtos mais intensos, é barrado de entrar em dezenas de destinos. Anos 2020 e 2025. O mundo hoje. O Talibã retoma o poder no Afeganistão em 2021, fechando ainda mais o país. A Coreia do Norte fecha totalmente suas fronteiras durante a pandemia e só começa a reabrir lentamente em 2024. O Brasil, por sua vez, fortalece relações diplomáticas na América do Sul e África, mas segue com acesso limitado em partes do Oriente Médio e Ásia Central. As restrições de hoje são herança de décadas de conflitos, ideologias e isolamentos deliberados. Ao longo dessa história toda, o Brasil tentou manter postura diplomática neutra e aberta. Temos embaixadas em países complicados. Participamos de missões de paz da ONU. Mediamos conflitos. Mas mesmo assim, algumas portas seguem trancadas, não por má vontade brasileira, mas porque do outro lado simplesmente não querem abrir. E é aqui que a cultura desses lugares entra em cena, mostrando como o isolamento molda até a identidade de um povo. Quando um país se fecha para o mundo, sua cultura se desenvolve de forma única, quase como uma cápsula do tempo. Vamos começar pela Coreia do Norte. As cidades têm uma estética própria, quase distópica. Prédios gigantescos e simétricos, avenidas larguíssimas, mas com poucos carros, estátuas monumentais dos líderes em cada esquina. Não existe publicidade comercial. Os outdoors promovem mensagens políticas e ideológicas. A arquitetura é grandiosa, mas vazia, feita para impressionar, mas não para acolher. As roupas seguem padrões rígidos. Homens usam ternos escuros, mulheres usam vestidos tradicionais coreanos, chamados hanbok, em ocasiões oficiais. Todo cidadão usa um broche no peito com a imagem do líder. Não é moda, é obrigação. A identidade visual de cada pessoa está atrelada ao Estado. Na alimentação, o isolamento econômico se reflete. O país sofreu fomes devastadoras nos anos 90. Hoje, a culinária disponível para os cidadãos comuns é simples: arroz, kimchi, sopas básicas. Já os restaurantes que recebem turistas servem versões mais elaboradas da cozinha coreana, mas sempre sob supervisão. Você não pode pedir comida delivery, não pode escolher onde comer. Tudo é roteiro fechado. No Butão, a cultura é diferente, mas igualmente protegida. O país adotou uma política oficial de preservação cultural. Prédios novos precisam seguir estilos arquitetônicos tradicionais butaneses. Paredes brancas, janelas de madeira entalhada, tetos inclinados. Não existem arranha-céus modernos de vidro. A capital, Thimphu, é a única capital do mundo sem semáforos. Policiais fazem o controle do trânsito manualmente para manter a tradição. As roupas tradicionais, o gao para homens e o kira para mulheres, são obrigatórias em prédios governamentais e monastérios. Mesmo em ambientes casuais, muitos butaneses preferem os trajes tradicionais. É uma forma de resistência cultural num mundo cada vez mais globalizado. A religião permeia tudo. Monastérios budistas ficam pendurados em falésias. Bandeiras de oração coloridas tremulam por todas as montanhas. Festivais religiosos como o Paro Tsechu atraem milhares de peregrinos. E são praticamente os únicos momentos em que estrangeiros conseguem ver a cultura local de perto, sempre acompanhados por guias. No Iêmen, antes da guerra, a arquitetura era de tirar o fôlego. Cidades como Shibam, chamada de Manhattan do deserto, têm prédios de barro de vários andares que datam do século XVI. Sanaa, a capital, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, mas os conflitos destruíram muito dessa herança. Mesquitas foram bombardeadas, mercados históricos viraram ruínas. A cultura iemenita resiste, mas sob bombardeios constantes. Tem uma curiosidade fascinante.
Turistas que conseguiram autorização especial para entrar na Coreia do Norte relatam experiências surreais. Um deles contou que foi levado para assistir a um espetáculo de ginástica em massa chamado Arirang, onde dezenas de milhares de performers se movem em sincronia perfeita, criando imagens gigantes humanas. É impressionante tecnicamente, mas também assustador. Cada pessoa é apenas uma peça numa máquina maior. Outro viajante que visitou o Butão descreveu a experiência de subir até o monastério de Takht Sang, conhecido como Ninho do Tigre, pendurado numa falésia a mais de 3.000 metros de altitude. Disse que foi uma das caminhadas mais bonitas da vida, mas que o tempo todo teve a sensação de estar visitando um lugar que não era para ele estar ali, como se fosse um intruso num mundo à parte. Já quem trabalhou em missões humanitárias no Afeganistão conta que a hospitalidade afegã é legendária. Mesmo em meio à guerra, famílias oferecem chá e comida para estrangeiros. A cultura de honra e proteção ao hóspede é tão forte que arrisca a própria segurança. Mas essa mesma cultura tradicional também mantém restrições sociais rígidas, especialmente sobre mulheres, que dificultam o diálogo com o mundo externo. Esses detalhes todos mostram que o isolamento não cria vácuo cultural, cria culturas intensas, preservadas, às vezes prisioneiras de si mesmas. E é justamente desse isolamento que brotam as curiosidades mais impressionantes. Agora vamos para os fatos que parecem ficção, mas são absolutamente reais. Curiosidade número 1. O país onde você nunca está sozinho. Na Coreia do Norte, turistas são acompanhados por 2 guias estatais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um guia para cada grupo, mais um guia de segurança, que na prática é um fiscal. Eles dormem no mesmo hotel, comem nas mesmas mesas e anotam tudo o que você faz e fala. Alguns turistas relatam que até tentaram dar uma volta sozinhos no corredor do hotel e foram gentilmente, mas firmemente redirecionados para o quarto. Privacidade zero. Curiosidade número 2. O voo mais raro do mundo. A companhia aérea estatal da Coreia do Norte, a Air Koryo, opera apenas um punhado de voos internacionais por semana. O destino mais comum? Pequim, na China. O avião é um modelo soviético antigo, Tupolev, e oferece uma experiência que viajantes descrevem como viajar no tempo. As comissárias de bordo usam uniformes vintage. A refeição servida é um sanduíche frio e não tem sistema de entretenimento. E é a única companhia aérea do mundo com classificação de uma estrela, a mais baixa possível. Curiosidade número 3. O passaporte que precisou de aval da ONU. Durante o período mais intenso da pandemia, alguns brasileiros que trabalhavam em missões humanitárias ou diplomáticas precisaram de autorizações especiais da ONU para entrar em países sob sanções internacionais. O passaporte brasileiro sozinho não bastava. Era necessário documento adicional provando que a visita era essencial. É como se o passaporte tivesse um selo extra de aprovado pela comunidade internacional. Curiosidade número 4. Brasileiros que visitaram zonas proibidas por engano. Houve casos de turistas brasileiros que, viajando por regiões de fronteira no Oriente Médio ou na Ásia Central, atravessaram sem perceber para territórios não reconhecidos. Um caso famoso envolveu um casal que estava na Geórgia e acabou entrando na região separatista da Ossétia do Sul. Foram detidos por horas, até provar que eram turistas confusos, não espiões. Curiosidade número 5. A taxa de felicidade obrigatória do Butão. Aquela taxa diária de $200 que mencionei, oficialmente é chamada de taxa de desenvolvimento sustentável. Mas no pacote está incluído um item curioso. Seu guia vai garantir que você experimente a felicidade butanesa. Isso significa participar de cerimônias, visitar monastérios e aprender sobre o conceito de felicidade interna bruta.
Você literalmente paga para ser feliz, ou pelo menos para entender como eles medem felicidade. Curiosidade número 6: territórios que ninguém reconhece. Existem pelo menos 10 áreas no mundo que se declaram países independentes, mas não são reconhecidas por quase ninguém. Transnistria, entre a Moldávia e a Ucrânia. República Popular de Donetsk, no leste ucraniano. Somalilândia, no norte da Somália. Você pode até conseguir entrar em alguns deles, mas vai receber um carimbo no passaporte que nenhum outro país aceita como válido, o que pode te causar problemas sérios na próxima fronteira. Curiosidade número 7: lugares invisíveis no Google Maps. Tente procurar no Google Maps imagens detalhadas de áreas militares da Coreia do Norte ou de algumas bases secretas em países do Oriente Médio. Vai encontrar apenas manchas borradas ou imagens de baixíssima resolução. Alguns governos negociam diretamente com empresas de tecnologia para que certas regiões não sejam fotografadas por satélite com detalhes. É como se parte do planeta fosse intencionalmente apagada do mapa digital. Essas curiosidades todas mostram que o mundo ainda tem fronteiras muito mais complexas do que linhas desenhadas no mapa. São barreiras ideológicas, tecnológicas, culturais. Mas como tudo que envolve poder e controle, esses muros também geram polêmicas. Vamos abordar agora os debates e as tensões que envolvem essas restrições, sempre com tom equilibrado e baseado em dados. Primeiro, existe diferença entre segurança legítima e isolamento extremo. Países têm direito de proteger suas fronteiras. O Brasil faz isso também. Temos controle de imigração, exigimos documentação, temos zonas de fronteira fiscalizadas. A questão é a proporção. Quando um governo fecha completamente as portas, alegando segurança nacional, mas na verdade quer controlar informação e pessoas, a linha entre proteção e autoritarismo fica nebulosa. Relatórios recentes da Human Rights Watch e da Anistia Internacional apontam que países ultra-isolados costumam ter índices alarmantes de violações de direitos humanos. Na Coreia do Norte, documentos vazados falam de campos de trabalho forçado. Na Eritreia, o serviço militar indefinido é classificado por algumas organizações como trabalho escravo moderno. No Iêmen, a guerra civil já causou a maior crise humanitária do século XXI, segundo a ONU. Mas atenção, isso não significa que todo país que restringe a entrada seja automaticamente vilão. O Butão, por exemplo, usa o controle de turismo para preservar seu meio ambiente e sua cultura. E tem funcionado. O país mantém grande parte de sua cobertura florestal intacta e emite menos carbono do que absorve. É uma das poucas nações carbono negativas do planeta. Como tensões diplomáticas afetam turistas comuns, de formas práticas e imediatas. Entre 2023 e 2024, quando as relações entre Brasil e alguns países europeus ficaram tensas por questões ambientais ligadas à Amazônia, houve ameaças de restrições de visto. Não se concretizaram, mas mostraram como a política internacional pode fechar portas rapidamente. Durante a pandemia, o Brasil foi temporariamente barrado de entrar em países como Portugal, Estados Unidos e Japão. Não por questões políticas, mas por números altos de contágio. Brasileiros com viagens marcadas tiveram que cancelar tudo, mesmo com passagens pagas. Foi uma proibição sanitária, mas gerou prejuízos reais e frustração enorme. E tem o papel dos passaportes diplomáticos. Políticos, embaixadores e funcionários de alto escalão conseguem entrar em lugares que cidadãos comuns não conseguem. Um parlamentar brasileiro pode visitar a Coreia do Norte em missão oficial e ser recebido com honras. Mas você, mesmo com dinheiro e disposição, vai precisar passar por aquele processo de agência controlada. Existe também a questão dos acordos bilaterais. O Brasil tem negociado nos últimos anos facilitar vistos com países da África e da Ásia.
Em 2024, foram assinados acordos de isenção de visto com alguns países africanos, ampliando o acesso. Mas com nações isoladas como a Coreia do Norte ou sob sanções como o Irã, as negociações são muito mais complexas. Dados atuais mostram que o Itamaraty mantém canais diplomáticos abertos com quase todos os países do mundo, incluindo alguns dos mais fechados. Mas manter canal aberto não significa livre-ser, tentar novamente continuar culação de pessoas. Significa que, em caso de emergência envolvendo brasileiros naqueles territórios, existe alguém para acionar. Um caso recente que ilustra bem isso. Em 2023, quando o conflito entre Israel e Hamas se intensificou, o Brasil organizou operações de repatriação para trazer brasileiros de volta da região. Foram necessárias negociações diplomáticas intensas, coordenação com vários países e voos especiais. Mostrou que, mesmo em zonas de conflito, a diplomacia brasileira trabalha para proteger seus cidadãos. Mas também deixou claro como é perigoso estar em lugares onde a situação pode mudar da noite para o dia. Outro ponto importante: a diferença entre restrição oficial e restrição prática. Oficialmente, brasileiros podem solicitar visto para o Afeganistão. Na prática, o processo é tão burocrático, demorado e incerto que quase ninguém consegue. E mesmo conseguindo, não existe seguro-viagem que cubra o país, não existem voos comerciais regulares, e o risco é altíssimo. Então, tecnicamente, não é proibido, mas praticamente é impossível. Tem também a questão ética do turismo em países com regimes autoritários. Existe debate se visitar esses lugares fortalece financeiramente governos questionáveis ou se, pelo contrário, abre janelas de contato com a população local e traz informação para fora. Não há resposta fácil. Turistas que visitaram a Coreia do Norte relatam sensações contraditórias. Fascinação pela cultura preservada, mas desconforto com o sistema de controle total. E vamos falar de atualidades recentes. Em janeiro de 2025, a Coreia do Norte anunciou que começaria a reabrir gradualmente para turismo internacional após anos de fechamento total por conta da pandemia. Agências de turismo especializadas já estão aceitando inscrições de brasileiros interessados. Mas as regras seguem rígidas, roteiros fixos, guias obrigatórios, proibição de celulares com internet e custo alto. Pacotes de uma semana começam em $5.000. No Oriente Médio, a Síria tem sinalizado interesse em reconstruir seu setor turístico, especialmente em áreas sob controle do governo. Mas a maioria dos países, incluindo o Brasil, mantém alertas de viagem desaconselhando fortemente visitas à região. A guerra pode ter diminuído de intensidade em algumas áreas, mas o país ainda está longe de ser considerado seguro para turismo. O Iêmen segue em situação crítica. Dados da ONU de 2024 mostram que mais de 20 milhões de iemenitas, 2/3 da população, dependem de ajuda humanitária. Não há previsão de reabertura para turismo. As fronteiras seguem fechadas ou controladas por facções diferentes e o país está fragmentado. Já o Butão fez um movimento interessante. Em 2023, triplicou sua taxa diária de turismo de 65 para $200. A medida foi controversa. Por um lado, reduziu drasticamente o número de visitantes, aliviando a pressão sobre o meio ambiente e os sítios culturais. Por outro, tornou o país acessível apenas para quem tem muito dinheiro. É democrático cobrar tanto? É sustentável? O debate segue aberto. E tem uma atualidade que afeta diretamente os brasileiros. Acordos de reciprocidade. Quando o Brasil facilita a entrada de cidadãos de um país, geralmente negocia o mesmo tratamento para os brasileiros, mas com países isolados não há o que negociar. Eles não têm interesse em facilitar acesso externo.
Então o Brasil fica numa posição de querer abrir portas, mas encontrar muros do outro lado. Por fim, vale mencionar que organizações internacionais como a ONU, a Cruz Vermelha e ONGs humanitárias conseguem atuar em muitos desses lugares fechados. Brasileiros que trabalham nessas organizações podem entrar onde turistas não podem, mas vão sob condições específicas, com autorizações especiais e sempre correndo riscos calculados. Todos esses pontos mostram que as fronteiras fechadas de hoje não são apenas linhas no mapa, são reflexos de conflitos não resolvidos, ideologias enraizadas e desigualdades globais. E cada uma dessas portas trancadas conta uma história diferente. Então, voltando à promessa do começo, quais países os brasileiros realmente não podem entrar? A resposta é mais complexa do que parece. Não existe uma lista oficial de proibidos, porque as situações variam. Mas podemos traçar um panorama claro. Países com restrição total ou quase impossível para turismo brasileiro incluem Coreia do Norte, que aceita turistas, mas sob controle absoluto. Afeganistão, Síria e Iêmen, onde conflitos armados tornam a entrada perigosíssima e praticamente inviável. Eritreia, com vistos raríssimos e regime ultrafechado. Butão, que não proíbe, mas coloca barreiras econômicas altas. Territórios não reconhecidos como Transnistria, Somalilândia e outros, onde seu passaporte pode ser carimbado, mas o carimbo não vale nada legalmente. O que isso revela sobre o mundo atual? Que apesar da globalização, da internet, dos voos baratos e da sensação de que o planeta encolheu, ainda existem bolsões de isolamento. Alguns por escolha ideológica, outros por tragédia histórica, outros por proteção cultural. E que o passaporte brasileiro, por mais poderoso que seja, encontra limites impostos não por nós, mas por paredes construídas do outro lado. Imagine agora o mapa mundi completo na sua mente, verde em quase toda a América Latina, nossa casa ampliada. Verde em boa parte da Europa, onde acordos facilitam nossa entrada. Verde em pedaços da África e da Ásia, onde a diplomacia brasileira trabalhou décadas para abrir portas. Amarelo, onde precisamos de visto, mas conseguimos. E aí pontilhados no globo, alguns pontos vermelhos, pequenos, isolados, mas persistentes. São como ilhas do mistério num oceano de conexões. Lugares onde o tempo parece ter parado, onde as regras são outras, onde o mundo exterior é visto com desconfiança ou até medo. E para nós, brasileiros acostumados com a diversidade, com a mistura, com fronteiras porosas na América do Sul, é quase incompreensível imaginar um país que simplesmente diz não ao mundo. Mas aqui vai a reflexão final. Essas portas fechadas também protegem algo, culturas que talvez desaparecessem sob o peso do turismo de massa, ecossistemas que seriam destruídos por milhões de visitantes, identidades que resistem à homogeneização global. Será que todo isolamento é ruim? Será que toda abertura é boa? A resposta não é simples. O que sabemos com certeza é que o planeta ainda guarda segredos, que existem lugares onde você não pode entrar facilmente, e talvez seja melhor assim. Que viajar é um privilégio que exige responsabilidade, e que enquanto a maioria das portas do mundo se abriu para os brasileiros ao longo das últimas décadas, algumas permanecerão trancadas, nos lembrando que nem tudo é acessível, nem tudo é para todos, e nem sempre conseguimos ir onde queremos. E você, que acompanhou essa jornada até aqui, se pudesse escolher um desses lugares misteriosos e fechados para visitar, com toda a segurança garantida, sem riscos, apenas para conhecer, qual seria? A Coreia do Norte com seus monumentos gigantes e seu controle absoluto? O Butão suspenso nas montanhas do Himalaia, guardando segredos budistas milenares? As ruínas históricas do Iêmen que resistem sob os bombardeios? Ou algum daqueles territórios que nem aparecem nos mapas oficiais, onde você,
Pisaria em terra que quase ninguém no Brasil conhece? Deixa aqui nos comentários sua escolha e me conta por quê. Curiosidade geográfica? Interesse histórico? Vontade de entender como vivem pessoas em mundos tão diferentes do nosso? E se você curtiu conhecer esses cantos escondidos do planeta, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que também é doido por viagens diferentes. Na próxima, a gente pode explorar o contrário, os países que mais recebem brasileiros e os motivos secretos por trás dessa escolha. Ou quem sabe desvendar os lugares mais perigosos do mundo para visitar. E por que alguns aventureiros ainda assim vão. Por hoje é isso. Obrigado por embarcar nessa viagem pelo lado desconhecido do Mapa Mundi. Até a próxima curiosidade.